Bem, recentemente eu tenho postado nesse canal muitos vídeos falando de jogos, porém tem um estilo de vídeo que tem me chamado a atenção há bastante tempo. E como tá escrito aí no título, no vídeo de hoje eu quero abordar com vocês um iceberg de jogos retrô. Basicamente, o vídeo de iceberg você pega um tema e divide as suas lendas, teorias e divide ele em camadas. E geralmente um iceberg é dividido em 5 camadas: superfície, águas rasas, águas médias, águas profundas e abismo. Mas nesse vídeo eu vou cortar as águas médias e vou manter apenas 4 camadas só para deixar o vídeo mais simples. E deixando bem claro que nesse iceberg eu peguei alguns jogos com cerca de 10 anos para trás. Então se você vê algum jogo que aparenta ser recente, isso é só um sinal que, assim como eu, você também tá ficando velho. Felipe, Michael, fique no carro aí, tá bem escuro. Eu vou lá pedir uma informação aqui pro senhor aqui do posto, se tem algum hotel, motel, alguma coisa assim próximo aqui. Tudo Alô, bem. senhor? Diga. Tem algum hotel, motel, alguma coisa assim? Eu tô com meus amigos, a gente vai pra Las Vegas, a gente queria um lugar pra dormir. Tô bem cansado. Siga a estrada sempre em frente, mas não pare na aldeia que está ao meio do caminho. Por quê? Ela está assombrada. Assombrada? Sim, pelo Herobrine. Calma Diamante! aí. Diamante! Diamante! A gente vai Caramba. estar rico. Olha. Herobrine! Have you seen the Herobrine? Knows your seed in the default skin. Bem, se você, assim como eu, cresceu assistindo e jogando Minecraft, você com toda certeza alguma vez na sua vida já ouviu falar sobre o Herobrine. A lenda do Herobrine é algo que até os dias atuais assombra muitas pessoas. A primeira vez que ele foi apresentado ao público foi em uma gameplay lá no ano de 2011. Naquela época o Minecraft era bem diferente do que a gente conhece hoje. Havia ao redor do mundo apenas algumas árvores e sempre tinha uma neblina que cobria o redor do jogador. E foi um momento onde um jogador estava caminhando pelo seu mundo normalmente, ele avista alguém com a skin default do Steve na sua frente. E logo ele estranha aquilo, achando que pudesse ser algum outro player que tivesse entrado no seu mundo, porém era um pouco mais além do que isso. Do we need more wood or... Oh, another player. I'll check them out later. Wait a minute, I'm in single player. Após ele ter presenciado aquele acontecimento meio estranho, aquele rapaz decide publicar isso em um fórum, a fim de compartilhar com outras pessoas aquele acontecimento. E algo que ele não esperava é que mais pessoas surgiram contando seus relatos de que também viram alguém semelhante àquela entidade dentro do jogo. Com isso, várias pessoas começaram a se juntar com o objetivo de descobrir qual era de fato o mistério por trás daquilo tudo. E vale ressaltar que estamos falando do ano de 2011, Minecraft ainda estava nas suas versões de teste, e mods dentro do jogo não era algo tão popular que nem hoje, nem sequer era algo que todas as pessoas tinham acesso. Mas enfim, depois de tanto investigarem sobre aquela entidade, em um momento encontraram um usuário com o nome de Herobrine na Suécia, que descobriram que ele era um suposto irmão do criador do jogo, e ele usava a mesma skin que perseguia as pessoas dentro do seu jogo. Com isso, várias pessoas começaram a encher o criador do jogo com e-mails perguntando a respeito do Herobrine e de seu suposto irmão. E após algum tempo, Notch, o criador do Minecraft, responde a um dos jogadores dizendo que seu irmão não estava mais entre eles. E com isso foi criada a teoria de que o espírito do irmão do Notch passou a habitar dentro do jogo, vagando e atormentando os jogadores, sempre os observando de longe. Mas eu acho que vale a pena ressaltar também que tempos depois o Notch se pronunciou, dizendo que ele nunca teve um irmão, e nem sequer um irmão chamado Herobrine. Porém, uma coisa que descobriram com o tempo foi que havia um plano do Notch dentro do Minecraft de adicionar um NPC com a skin do Steve dentro do jogo. E pode ser que em uma dessas versões de teste do Minecraft ele pode ter adicionado essa versão de Steve com olhos brancos e sorridente. Porém, se essa versão foi real ou não, não temos como saber, até porque é uma das versões mais antigas do Minecraft. E o mais engraçado é que até os dias atuais, quando acontece alguma atualização no Minecraft, ele sempre põe uma nota dizendo que o Herobrine foi removido do jogo, deixando assim as pessoas até os dias de hoje intrigadas se o Herobrine realmente existiu dentro do jogo ou não. Bem, quem me conhece sabe o quanto eu sou apaixonado pelo Nintendo 64. E um dos jogos que me marcou muito nesse console foi o Super Mario 64. E algo que era muito comum em praticamente todos os jogos da franquia do Mario era poder jogar com o Luigi, que é o melhor amigo do Mario. Porém, o Luigi nunca foi visto e nem sequer citado dentro do Super Mario 64. Até que um certo dia, uma pessoa na internet aparece dizendo que era possível jogar com o Luigi no Mario 64. E você deve estar se perguntando como que ele descobriu isso. Caminhando pelo jogo, esse jogador encontrou uma fonte
fonte no castelo, e nela tinha uma mensagem escrita. E após olhar por bastante tempo a imagem, ele encontrou uma mensagem que dizia L is real 2401. E ele simplesmente deduziu que L is real significava Luigi é real, e o número 2401 seria o tanto de voltas que ele teria que dar naquela fonte, até que em algum momento magicamente o Luigi iria aparecer. Por motivos meio óbvios, muitas pessoas duvidaram que isso poderia ser real, até que a pessoa que postou esse relato tempos depois posta uma gameplay a fim de comprovar que era sim possível desbloquear o Luigi dentro do jogo. Após ele ter postado essa gameplay na internet, começou a gerar maior repercussão, não só porque havia uma forma de obter o Luigi dentro do jogo, mas porque muitas pessoas testaram e não conseguiram fazer isso. Porém, aquela discussão acabou tomando outro rumo, não mais por causa do Luigi dentro do jogo, mas porque várias pessoas começaram a relatar coisas diferentes em seus cartuchos de Mario 64. Algumas pessoas chegaram a dizer que aquela fonte nem sequer existia dentro do seu jogo, e com isso, as pessoas começaram a se reunir para mostrar as curiosidades que elas encontravam enquanto jogavam Mario 64. E com toda essa repercussão, a internet acabou chegando na conclusão de que muito provavelmente cada fita de Mario 64 era individual e personalizada. Mas esse ainda não é o vídeo que vamos tratar desse assunto. Bem, aproveitando que eu acabei de falar de Super Mario, eu quero abordar uma teoria que pode não ser uma teoria assustadora e muito menos uma teoria tão mirabolante. Mas para quem jogou Super Mario 3, ou você que gosta de Super Mario, essa vai ser uma teoria bem legal. Basicamente, essa teoria conta que o jogo Super Mario 3 não se passa de uma mera peça de teatro. Quando o jogo se inicia, a tela inicial é apresentada com cortinas subindo, semelhante às peças de teatro, e também contendo um fundo preto, como se fosse um fundo de algum palco. E ao longo do jogo a gente vê que algumas plataformas contêm parafusos, e outras estão presas com cordas, como se fizessem parte de algum cenário construído à mão. E no final do jogo, as mesmas cortinas que são mostradas anteriormente se fecham dessa vez, indicando que muito provavelmente a peça de teatro chegou ao fim. Nos anos 70, videogame não era a coisa mais comum das pessoas terem em casa. Porém, algo que ficou muito popular nessa época foram as máquinas de fliperama. E lá para os anos 2000 surgiu um jogo chamado Polybius. E Polybius era um tipo de jogo bem comum até. Ele consistia em um jogo de nave espacial com alguns puzzles durante o game. Em questão de pouco tempo, Polybius tinha virado uma febre na cidade onde ele foi lançado. E pessoas de todos os cantos iam para aquela cidade interessadas em jogar o tão famoso Polybius. Porém, cerca de algumas semanas após o lançamento de Polybius, algumas pessoas começaram a relatar coisas estranhas que aconteciam enquanto elas jogavam. Algumas pessoas relataram que ouviram uma voz de uma mulher chorando durante o jogo, e também um rosto meio macabro que aparecia constante na tela. Esse rosto em específico não aparecia de forma explícita, mas aparecia de forma bem escondida durante o jogo. Com isso, cerca de tempos depois, algumas pessoas começaram a aparecer com relatos de fortes dores de cabeça, e também as mesmas pessoas que relataram isso disseram que começaram a ficar muito deprimidas. E também houve boatos de pessoas que faleceram por conta própria após jogar o Polybius. E após esses boatos terem se espalhado bastante, algumas semanas depois surgiram alguns homens a fim de investigar a máquina do Polybius. E após investigar, eles apenas foram embora sem dizer absolutamente mais nada. Cerca de um mês depois, as máquinas do Polybius simplesmente desapareceram. Não se sabe se elas foram recolhidas e nem sequer os donos dos fliperamas sabiam o que houve com aquela máquina. Mas a teoria que surgiu em volta de tudo isso era que o Polybius nada mais era do que um experimento governamental, a fim de estudar a capacidade do ser humano de identificar mensagens subliminares. E não se sabe ao certo qual seria o objetivo deles com esses experimentos, mas aparentemente isso foi tudo em prol de um benefício próprio, o que para alguns foi apenas um experimento, para outros acabou sendo completamente prejudicial.
Bem, não teria como eu fazer um vídeo de iceberg focado em jogos retrô sem citar o meu jogo favorito de todos os tempos, The Legend of Zelda Ocarina of Time. Essa teoria que gira em torno do Ocarina of Time é algo que até os dias de hoje me deixa bastante intrigado, mas todas as vezes que eu jogo ele, eu sinto que essa teoria tem se tornado bem mais real do que eu posso imaginar. Mas basicamente, Ocarina of Time é um jogo que já sofreu várias censuras, não porque fosse um jogo extremamente pesado, mas por conter cenas que não condizem com essa classificação indicativa. Há dentro do jogo diversas mortes que acontecem bem na frente do jogador, e uma das cenas mais pesadas dentro do jogo é justamente uma cena onde um guarda do castelo acaba falecendo bem na sua frente. Após a rebelião de Ganondorf ao reino de Hyrule e a fuga da princesa Zelda, se a gente entrar na cidade de Hyrule, tudo segue aparentemente normal. Porém, se a gente entrar em um dos becos, a gente encontra um soldado caído no chão, e ao falar com ele, ele começa a dizer que Ganondorf havia atacado o reino, e que ele tentou reagir, mas acabou se dando mal. E após isso ele começa a falar de forma mais lenta, e acaba falecendo bem na sua frente. E ao tentar interagir com ele de novo, apenas diz que ele não está mais respondendo. E também tem aquela teoria de que antes dos sábios serem despertados, eles foram mortos, até porque antes eles serem despertados, a última vez que o vemos é sempre uma situação entre a vida e a morte. Isso sem constar aquela cena da Naboro, que após ela voltar de 7 anos de prisão dentro da carcaça de um soldado, ela acaba sendo literalmente atacada por uma das bruxas e sumindo nos ares. E eu sei que essa pode ser uma teoria não muito mirabolante, mas é algo que até os dias de hoje me deixa intrigado, como muitas coisas foram censuradas dentro do jogo, mas algumas cenas bem pesadas, iguais as do soldado, foram simplesmente passadas de forma despercebida. Mas enfim, eu gosto muito de Ocarina of Time, e ia ser uma dor muito grande não falar dele nesse vídeo. Bem, eu acho que eu nunca falei sobre isso nesse canal, mas desde pequeno eu sempre fui muito fã de Pokémon. Sempre acompanhei as sagas de Pokémon e também sempre fui muito fã dos jogos de Pokémon. Mas tinha uma cidade que com certeza não era só eu que tinha medo. Não por conta de ser uma cidade pequena, mas também pela sua música um tanto quanto desconfortável. A síndrome de Lavender é algo que até os dias de hoje deixa muitas pessoas curiosas se isso de fato foi real ou se simplesmente não foi mais uma creepypasta de mau gosto que alguém fez. O jogo Pokémon Red e Green foi lançado no ano de 1996 e as primeiras versões desses dois jogos foi lançado como se fosse uma versão teste desse jogo, que com o tempo foram lançadas outras versões a fim de corrigir os bugs das versões anteriores. Porém, cerca de 6 meses depois que esse jogo foi lançado, uma taxa de pessoas que tinham ido de arrasta pra cima por conta própria havia crescido no Japão, principalmente entre crianças e adolescentes. Não somente isso, mas também casos de crianças e adolescentes relatando fortes dores de cabeça cresceu bastante no Japão. E o que todos tinham em comum é que todos eles haviam jogado a primeira versão do Pokémon Red e do Pokémon Green. Mas não somente isso, todos eles também tinham mais uma coisa em comum. Todos haviam parado de jogar assim que chegaram na cidade de Lavender. A cidade de Lavender é uma cidade que já tinha uma temática diferente das outras. Você tratar de ser uma cidade onde era encontrado o cemitério Pokémon. Lavender Town sempre teve um clima meio bizarro, não por ser uma cidade pequena e por ter uma torre de cemitério gigante, mas sim por aquela música desconfortável, que foi o motivo de muitas pessoas não estarem mais entre nós nos dias de hoje. A música que tá tocando agora de fundo no vídeo não é a primeira versão da música da cidade de Lavender. Após aqueles incidentes e investigações, aquela música foi tirada de circulação, e nem sequer essa versão do jogo chegou a circular aqui no Brasil. O que mais intrigou as pessoas era o porquê daquela música causar situações tão extremas como essas. E alguns anos depois, um investigador pegou a música original da cidade de Lavender e analisou ela com um espectrograma de áudio. E ele conseguiu ver algumas mensagens subliminares escritas no espectro do áudio daquela música. E existia uma frequência sonora exata que apenas crianças e adolescentes entre 6 a 18 anos conseguiam ouvir. E por essa música já ser como um todo completamente perturbadora, isso acabava incitando pessoas a cometerem atos não muito legais consigo mesmos.
Bem, a franquia de Five Nights at Freddy's é uma franquia que sem sombra de dúvidas tem um espaço guardado no meu coração, mas talvez esse seja um tópico bem complexo de falar sobre, até porque a franquia de Five Nights at Freddy's tem se expandido e se complicado cada vez mais. Então eu acho que vale ressaltar que esse tópico onde eu quero falar sobre o Purple Guy vai envolver apenas o primeiro e o segundo jogo da franquia, quando a história do jogo ainda era interessante e havia uma comunidade inteira em busca do que realmente se tratava esse jogo. No primeiro jogo da franquia de Five Nights at Freddy's, através de alguns detalhes escondidos durante as gameplays e algumas mensagens gravadas pelo Phone Guy, foi descoberto que um homem atraiu 5 crianças até a sala dos funcionários e após isso elas foram dadas como desaparecidas. E com isso a internet teorizou que os acontecimentos no primeiro jogo de FNAF eram paralelo a uma história real, em uma pizzaria chamada Chuck E. Cheese. Porém, quando foi lançado o segundo jogo, algumas coisas mudaram. A partir do segundo jogo da franquia, nós tivemos uma mecânica de minigames após algumas noites dentro do jogo. E a primeira aparição do Purple Guy acontece em um minigame onde tem uma criança chorando do lado de fora. E simplesmente o Purple Guy sai de dentro de um carro e tira a vida daquela criança. E uma de suas outras aparições é um minigame onde haviam crianças se divertindo dentro de uma sala e logo em seguida o Purple Guy ele aparece na frente daquela sala com um sorriso maléfico. E quando você entra naquela sala depois dele aparecer, todas as crianças estavam mortas dessa vez. Com isso ficou bem claro que o Purple Guy era o tal assassino que havia atraído aquelas crianças como havia sido citado no jogo anterior. Não se sabia ao certo qual era a ambição daquele homem, mas sabia que ele era alguém com uma sede de sangue, já que em todas as suas aparições ele sempre está em busca de fazer novas vítimas e sempre com um sorriso no rosto. E um pouco mais à frente, no terceiro jogo da franquia, é revelado que os 5 espíritos das crianças decidem enfim confrontar o Purple Guy. E como um recurso de fuga, ele tenta se camuflar como um dos animatronics, porém, as molas acabam sufocando e dilacerando ele por dentro da própria roupa. E logo em seguida, o estabelecimento onde ele ficou preso junto com aquela roupa acaba sendo incendiado, dando um fim ao seu império sangrento. E também dando àquelas crianças, finalmente, um descanso às suas almas. Eu sei que tem William Afton, Michael Afton, Henry e outros jogos da franquia, livros e diversas coisas que deixam qualquer um louco com a história desse jogo. Mas eu quis manter desse jeito para ser algo mais nostálgico e também repleto de curiosidades e teorias, porque essa era de fato a graça de Five Nights at Freddy's. A história de Sonic.exe começa quando um rapaz chamado Tom recebe uma caixa junto com uma carta de seu amigo chamado Kyle. Na carta que Tom recebe de seu amigo Kyle, ele diz: Tom, eu sei que faz bastante tempo que não nos falamos, e eu sei que mandei essa carta de forma inesperada, mas a caixa que eu mandei para sua casa possui um CD, e por favor, não abra esse CD, apenas queime este CD o mais rápido possível. E após ler essa carta do seu amigo, Tom decide abrir a caixa e ver o que tinha de tão absurdo ali dentro. E dentro daquela caixa, assim como o Kyle havia dito, tinha um CD ali dentro. Porém, em um dos lados do CD havia escrito a palavra Sonic.exe, indicando que aquele era um CD que executava algum jogo do Sonic. E Tom era um grande fã da franquia do Sonic, e ficou muito animado ao ver aquele CD. E ao abrir aquele CD no seu computador, assim como esperado, abre o primeiro jogo da franquia do Sonic. E com isso, Tom fica tão animado que decide enfim jogar aquele jogo que havia marcado tanto a sua infância. Em questão de apenas um frame, aparece uma cena meio bizarra da tela inicial. O céu havia escurecido, a água tinha se tornado sangue, isso sem constar a aparência bizarra do Sonic, com a sua pupila vermelha e os seus olhos pretos, e sangue saindo de seus olhos. Com isso, Tom é levado a uma tela de seleção de personagens, onde havia 3 personagens, o Tails, o Knuckles e o Robotnik. Isso sem constar que tinha uma tela totalmente bizarra de fundo, toda vermelha. E tendo aqueles 3 jogadores, o único que estava disponível para jogar era com o Tails. Tom decide iniciar o save com o Tails, e ao selecionar o Tails, isso daí acontece. Tom inicia o jogo com Tails. Ele começa a caminhar e não possui nada à sua frente. A vibe daquele cenário se torna meio perturbadora por conta da música tocando de fundo, que até dava para aturar, mas o fato dela estar invertida torna ela bem mais assustadora. E após andar por um tempo, Tom começa a encontrar os animais que Sonic salva durante o jogo simplesmente destruídos e com expressões horríveis. Sem entender muita coisa, Tom continua andando até que o momento ele encontra o próprio Sonic. E ao se aproximar dele, a tela começa a ser tomada por uma interferência, até que um momento... Olá, você quer brincar comigo? Após isso, Tails aparece na mesma floresta, só que dessa vez estava completamente em chamas, então Tom apenas movimenta Tails em linha reta, até que um momento... Sonic começa a voar rapidamente atrás dele, e sem muito que Tom pudesse fazer...
Você é muito lento. Quer tentar de novo? Tom é mandado novamente para a tela inicial, e não era mais possível jogar com Tails. Com isso, ele teve que jogar com Knuckles, que agora estava disponível. Ao abrir a fase, Tom começa a caminhar em linha reta com Knuckles, até que um momento a tela começa a ser tomada por uma interferência totalmente vermelha, e o chão aparece completamente ensanguentado, até que um momento... Encontrei você. Com isso, uma versão meio fantasmagórica do Sonic aparece, e Knuckles tenta persegui-la. Porém, em um momento, Knuckles cai no chão e começa a chorar, até que... Com isso, Tom é levado mais uma vez à tela inicial. Não era mais possível jogar com Knuckles, e a única coisa que ele poderia fazer era jogar com Robotnik. Então Tom seleciona o seu último personagem jogável. Robotnik é encontrado em um castelo escuro e com um chão meio em xadrez. Com isso, ele segue caminhando em linha reta e descendo algumas escadas, até que um momento, o Sonic aparece, e a tela é tomada mais uma vez por uma interferência, até que um momento aparece uma cena bizarra do Sonic, com um sorriso maléfico todo ensanguentado e com uma mensagem escrita acima do seu rosto. E sim, eu decidi censurar essa cena porque ela é completamente bizarra e desconfortável. Após isso, não se sabe ao certo o que aconteceu com Tom, muito menos qual foi o desfecho daquele CD, mas a única coisa que sabemos é que após esses ocorridos, Tom nunca mais foi o mesmo. Bem, como eu falei anteriormente do Zelda Ocarina of Time, não teria como eu não falar do game mais assustador do Nintendo 64, The Legend of Zelda Majora's Mask. Mas esse tópico não é pra falar especificamente sobre o Majora's Mask em si, mas sim pra gente se aprofundar um pouco mais na minha creepypasta favorita da internet, que é a creepypasta do Ben Drowned. A história começa quando um rapaz conhecido como Jaduzable ganha um Nintendo 64 do seu melhor amigo, e após um tempo ele fica meio enjoado de estar sempre jogando os mesmos jogos. Então ele vai até uma venda de garagem a fim de procurar algum cartucho pra Nintendo 64. Até que um momento Jaduzable chega em uma garagem, onde tem um senhor idoso com aproximadamente uns 60 anos. E ele tinha uma característica bem peculiar, que em nenhum momento aquele senhor parava de sorrir. E olhando por aquela venda de garagem, uma hora ele encontra um cartucho, escrito com uma caneta preta a palavra Majora. E ele acaba deduzindo que fosse o jogo The Legend of Zelda Majora's Mask. Com isso ele pergunta àquele senhor quanto que está a fita, e aquele senhor acaba dando a fita de graça a Jaduzable. E quando Jaduzable está vindo embora, aquele senhor apenas grita Goodbye, Ben. Mas Jaduzable não entende nada do que aquele senhor quis dizer e apenas segue embora pra casa. Chegando em casa, Jaduzable corre para colocar finalmente o seu cartucho da Majora's Mask no seu Nintendo 64. E ao abrir o jogo, ele percebe que já tinha um save ali com o nome de Ben. Jaduzable então apenas decide manter aquele save ali, talvez por respeito ou algo semelhante, e decide abrir outro save e jogar o jogo normalmente. Porém, um bug acabava acontecendo que deixava Jaduzable pessoalmente incomodado, que ao invés dos personagens o chamarem pelo seu nome, sempre o chamavam de Ben. Ele pensou que poderia ser apenas um conflito entre os dois arquivos do jogo, então ele decide apagar o save com o nome de Ben no cartucho, e mal sabia ele que esse seria o seu maior arrependimento. Quando Jaduzable volta para o seu save principal, tinha algo estranho acontecendo. A cidade que antes era repleta de NPCs estava completamente vazia dessa vez. E também de fundo tocava a música Song of Healing, só que invertida. E caminhando pelo mapa, Jaduzable percebia que as texturas estavam fora do lugar, e as portas levavam ele a lugares completamente aleatórios. Até que um momento, caminhando por um corredor, um boneco bizarro do personagem Link começa a perseguir ele. E aquele boneco de fato existia no jogo, porém ele não poderia ser invocado em qualquer lugar. E depois de um certo tempo caminhando, Jaduzable é teletransportado para a cena final do terceiro dia do jogo, no topo da torre do relógio, e o vilão principal, Skull Kid, estava lá apenas o observando. E mesmo que Jaduzable tentasse fazer alguma coisa, o seu personagem apenas flutuava e acabava pegando fogo. E após isso ele volta para a tela inicial do jogo, e dessa vez tinha mais um save, com o nome de Your Turn. E vendo tudo isso, Jaduzable conecta o seu Nintendo 64 ao seu computador e começa a gravar todas aquelas bizarrices que estavam acontecendo. E a cada vez que Jaduzable entrava em algum save, aquelas coisas macabras e estranhas continuavam acontecendo, com bugs sem explicações, sons distorcidos e completamente bizarros, e sem constar aquela marionete bizarra do Link que ficava o perseguindo. Porém, em um dos saves que Jaduzable entrou, em um momento aparece uma caixa de diálogos dizendo: "Por que ele está sorrindo? O pai
E após todas aquelas coisas totalmente estranhas, Jaduzaba apenas pega a fita e tenta devolver ao vendedor. Porém, ao chegar na garagem daquele senhor, aquele senhor já havia se mudado. Com isso, Jaduzaba apenas chega em algum vizinho que estava ali próximo e pergunta de forma bem direta: quem é Ben? E aquele senhor responde que alguma casa depois da casa daquele senhor que ele comprou a fita, morou uma família, e que seu filho, Ben, sofreu um acidente e acabou falecendo. Com isso, Jaduzaba vai para casa, e no seu computador, através de uma plataforma chamada Cleverbot, Jaduzaba consegue conversar diretamente com Ben, e Ben pede com urgência para que ele faça algo que o tire daquela tortura sem fim. Jaduzaba então seguiu meio conturbado com toda aquela história, então ele apenas escreveu todos os seus relatos na internet e enviou as gameplays que ele gravou daquela fita bizarra, e após isso, ele nunca mais foi visto. Cerca de pouco tempo depois, os relatos de Jaduzaba se popularizaram por toda a internet. Com isso, as pessoas começaram a teorizar que Ben foi morto afogado por seu pai enquanto sorria. E a representação do pai de Ben dentro do jogo é justamente o vendedor de máscaras, que é um personagem que não para de sorrir, não importando a ocasião. E apesar dessa ser uma história completamente bizarra e cheia de mistérios, esse é um caso que até os dias de hoje ninguém sabe ao certo o que aconteceu após os relatos de Jaduzaba, o qual segue desaparecido até os dias de hoje. O ano de 1996 foi o ano do lançamento do jogo Mario 64, e tanto a sua gameplay quanto a história foram fatores que revolucionaram na época. Porém, cerca de um tempo depois, outro jogo que aparentava ser promissor surgiu com o seu anúncio na época. Catastrophe Crawl estava sendo desenvolvido pela empresa Opus Interactive, cujo dono e também criador da ideia principal do jogo era o Manfred Lawrence. A ideia do jogo surgiu a partir de um desenho feito por sua filha, e com isso ele começou a dar vida àquele jogo. Aquele era um jogo que prometia muitas coisas, seja sua jogabilidade, que prometia ser diferente de tudo já visto anteriormente, e também por um tal de sistema de renascimento infinito, que não sabiam certo o que significava, mas havia a certeza de que esse jogo era uma grande promessa. Com o passar do tempo, Crawl 64 seguiu adiando o seu lançamento, até que um momento foram vazados relatos de que não havia mais nenhum funcionário na empresa Opus Interactive, e que Manfred estava totalmente obcecado pela criação daquele jogo. Até que em um certo momento, um antigo funcionário decidia ir até o prédio da Opus e perguntar a Manfred por que ele estar tão obcecado por aquele jogo. E Manfred apenas responde com as palavras: o jogador se foi. Após isso, Manfred simplesmente desapareceu, e a sua esposa estava fora do país há mais de 6 meses. E depois de muita investigação do paradeiro de Manfred, investigaram a sua empresa e não havia mais nenhum computador ali. E pouco tempo depois, encontraram seu barco no meio de um lago e uma carta escrita em alemão para sua esposa, que dizia: Marta, você sempre esteve certa e assim permanecerá até o último dia. É impossível olhar na cabeça das pessoas para decodificar o seu comportamento, para descobrir por que somos tão cruéis uns com os outros. Nós dois fizemos o que achamos certo, e ainda assim poderíamos acusar um ao outro de insanidade. Você apenas tirou de mim e eu de você. Para que o mundo possa permanecer aberto, meu caminho está traçado. Eu finalmente fui para casa. Cerca de anos depois, um youtuber chamado Adam Butcher postou um vídeo contando que encontrou um cartucho que tinha o jogo Catastrophe Crawl, e começou a teorizar do que de fato se tratava esse jogo. E após seu relato, várias gameplays começaram a surgir na internet e uma comunidade se formou a fim de explorar do que realmente se tratava esse jogo. Mas enfim, chega de tanta enrolação e vamos pra gameplay. Assim que o cartucho é colocado no videogame, aparece um monte de símbolos aleatórios que aparentemente não quer dizer nada. Então vamos ignorar isso por enquanto. Com isso, o jogo vai direto para a tela inicial, até que um momento aparecem umas mensagens dizendo: ele não esteve em casa há dias. Talvez ele fale com você. Com isso, nós iniciamos o jogo em um cenário até que normal, e tinha um prédio logo à frente, e nosso personagem é um corvo que está com a asa ferida. Com isso, a gente segue em direção ao prédio logo à frente, e a gente encontra um outro corvo um pouco maior seguindo em direção à sala. E seguindo ele, a gente encontra um computador que começa a crescer e funciona como uma espécie de portal, transportando a gente para a primeira fase do jogo. E entrando naquela fase, a gente se depara com vários blocos, e com isso a gente consegue subir uma plataforma repleta desses blocos. Até que caminhando por ali, a gente encontra novamente aquele corvo maior, mas dessa vez ele tá digitando rapidamente em um computador, e ao falar com ele, ele apenas diz algumas palavras sem sentido, e com isso o jogo trava e muda para uma cena de uma casa com alguém sentado no sofá. E após isso, a gente volta novamente para frente daquele prédio, e caminhando por ali, você encontra aquele corvo maior correndo em direção ao prédio novamente. Entrando mais uma vez naquele prédio, não tinha ninguém lá dentro, até que no momento você encontra uma sala com um telefone tocando, mas não tem como atender. Até que no momento você encontra aquele corvo maior novamente caminhando dentro do prédio, e seguindo ele, você consegue
consegue atravessar a parede e você vê uma silhueta de um barco. E chegando mais perto, você vê aquele corvo maior dentro do barco, com um computador em mãos. Até que ele simplesmente só pula daquele barco e começa a mergulhar dentro de algum lugar. Com isso, a gente acaba tentando seguir ele. Porém, somos transportados para uma floresta com um nevoeiro. E caminhando por aquela floresta, uma hora você encontra uma escada. E subindo nela, a gente encontra aquele corvo maior chorando na frente de uma lápide. E após ver isso, a gente pode descer aquela escada para procurar mais alguma coisa. Mas ao fazer isso... Após isso, nós voltamos ao mesmo lugar do início, mas dessa vez está tudo fora do lugar. As texturas não têm nexo e de fundo tá tocando uma música distorcida e totalmente sem sentido. E dessa vez não estamos mais controlando aquele corvo da asa quebrada, mas sim aquele corvo maior que encontramos durante o jogo. E encontramos também uma casa logo ao lado. E entrando na casa, aquele corvo começa a caminhar por ela e subir as escadas, até que ele entra em um quarto e vê outro corvo deitado ali, respirando por aparelhos e aparentemente muito mal. Até que um momento, o quarto inteiro começa a ser tomado por uma enchente. E isso daí acontece. Catastrophe Crawl possui diversos mistérios, e também muitas outras gameplays que eu não citei aqui desse vídeo, até porque o objetivo desse tópico não é exatamente me aprofundar em uma investigação sobre o jogo, mas sim ir direto ao ponto. Cada personagem que vemos durante o jogo representa uma pessoa da família de Manfred, sendo o corvo que controlamos a primeira vez a sua filha chamada Thea, já aquele outro espantalho, a outra criatura que aparecerá na cena da escada, representa sua mulher e seu outro filho, Martha e Niels. E durante o jogo, há diversas palavras codificadas, inclusive naquela cena inicial com vários quadrados, que decodificando dava uma carta de Manfred à sua filha. Querida Thea, me desculpe por não estar com você no fim. Eu estava muito assustada. Eu corri e agora eu estou em um lugar muito pior. Um que eu fiz para mim mesmo. Eu sonhava com você jogando isso um dia, mas isso nunca vai acontecer. Por favor, me perdoe, meu pequeno corvo. Por favor, me perdoe vocês dois. Isso agora é apenas para o seu irmão mais novo. Mas, afinal, o que de fato aconteceu com a filha de Manfred? De acordo com o desenho da filha do Manfred, se aquele corvo representa ela na vida real, tudo indica que ela sofria com alguma coisa, que deixava ela bastante tempo no hospital. E como uma forma de animar sua filha, Manfred decide criar o jogo Catastrophe Crawl. E o seu maior objetivo era que a sua filha jogasse esse jogo. Mas acaba que Manfred fica obcecado com aquele jogo, porque tudo o que ele mais queria era que a sua filha jogasse o Catastrophe Crawl. E com isso, Manfred não voltava mais para casa, porque estava todos os seus dias vidrado em finalizar aquele jogo. E a prova disso é a cena inicial do jogo, que mostra uma mensagem relatando algo semelhante a essa situação. Porém, em um certo momento, a filha de Manfred acaba sofrendo um acidente e caindo da escada, e infelizmente não acaba resistindo, assim como é mostrado na cena final do jogo, onde alguma sombra tira aquele corvo daquele mundo. E o jogo Catastrophe Crawl nada mais é do que um passeio pela mente conturbada de Manfred. Um passeio por aquilo que ele mesmo criou, e com um peso que ele jamais vai conseguir tirar da sua consciência. O peso de ficar obcecado por seu trabalho, e esquecer de focar justamente naquilo que foi a sua maior ambição, e que agora se tornou o seu maior pesadelo. Bem, eu acho que esse foi o vídeo. Confesso que foi um vídeo bem legal de fazer, até porque eu sempre quis fazer um vídeo de iceberg. E eu imagino que esse talvez não seja um vídeo que muitas pessoas vão gostar, até porque iceberg não é algo tão em alta assim. Mas sinceramente, foi bem especial fazer esse vídeo pra mim, até porque foi um vídeo que envolveu muitos jogos que marcaram a minha infância, e dedicar um vídeo pra cada um deles foi algo que sinceramente me deixou bem feliz. Mas enfim, eu acho que é isso. Muito obrigado de verdade se você me viu até aqui. E é isso. Um abraço. Tchau.